Hoje, nosso podcast número 6, podcast CPF mais CNPJ igual a sucesso, onde a gente conversa sempre com alguém sobre sobre empreendedorismo, a história, a caminhada em sua trajetória de sucesso. Mas também o nosso podcast tem uma característica de ser informativo, trazendo informações tanto também para o CPF como para o CNPJ, seja pessoa física, pessoa jurídica, seja empregador, seja CLT, enfim. Hoje é um podcast informativo. Então eu recebo a psicóloga. Ela é pós-graduada em psicologia organizacional, tem especialização em gestão de pessoas e liderança, tem uma empresa de consultoria empresarial de gestão de pessoas e RH. Ela tem 2 filhos, o Gabriel com 5 anos, o Miguel com 3 anos, é casada com Márcio Magalhães. Eu recebo a Fernanda Garcia Rezende Magalhães. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade, primeiramente, né, em participar do podcast. Eu venho acompanhando, te elogiar, te parabenizar pela iniciativa, né. Obrigado. É bem bacana a gente pensar que tem, assim, pertinho da gente alguém trazendo informação, né, trazendo conhecimento, trocando. E eu vinha te falando, né, agora há pouco, que eu acho muito bacana esse formato, né, Certo. de informação, de troca, que é o podcast, onde a gente pode, de uma forma muito fluida, muito tranquila, Exatamente. conversar, trocar e sempre agregar de alguma maneira, né. Então é um prazer enorme estar aqui, participar do 6º podcast, né, muito Isso. bacana. Obrigada. Muito, muito bem, Fernanda. Nós vamos falar hoje sobre que está impactando muitas dúvidas para os empresários e também para os empregados, a NR1. NR1, então eu já inicio te perguntando assim, ó, entra em vigor quando, ou já entrou, ou o que já a obrigatoriedade das empresas, né? E o que muda com a atualização da NR1? Tá. Então, assim, só para contextualizar então, né, Jorge, a NR1 ela é uma norma regulamentadora, que é feita, a gente tem várias normas, né, que é feita pelo Ministério do Trabalho, Certo. e então que vem regulamentar, as condições de trabalho dentro das empresas, né. Então realmente é um assunto que interessa tanto ao empregado, porque ele é que tem que cumprir essas exigências de Sim, todas as NRs, né, a NR1 é a primeira, e ela já existe há muitos anos. O que acontece é que ela foi realizada uma atualização recente. Essa atualização ela foi realizada, foi feita em agosto e, coincidentemente, no dia do psicólogo, por isso que eu sei a data, né, em agosto do ano passado foi feito essa atualização, essa revisão. Então, assim, acho que antes de entrar bem na em resposta. agosto de 2024, Isso, que ela isso. foi atualizada. Ela foi atualizada. Tá. Ela já existe há muitos anos, né, é a primeira norma regulamentadora. Ela vai, trazer as diretrizes para as empresas, né, do que tem que ser cumprido legalmente, do que tem que ser feito, na questão da ergonomia, e até então era basicamente isso. E então essa revisão, ocorreu, né, o Ministério do Trabalho realizou essa revisão. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho notou um alto número de afastamento, tá, por conta de adoecimento psíquico, né, Certo. e derivado muitas vezes, do ambiente de trabalho. Então, assim, ó, acabou se notando que as pessoas estavam se afastando por problemas emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né, dentre outras adoecimentos psíquicos. Sim. E aí, isso obviamente traz um prejuízo muito grande, né, não só para as empresas que acabam tendo os funcionários afastados, mas também para os cofres públicos, né, Certo. para o INSS, que acaba tendo esse custo, enfim, acaba sendo um problema realmente até de saúde pública, tá. E aí, por isso houve a necessidade dessa revisão. E aí essa revisão aconteceu em agosto do ano passado, e aí trouxe algumas novidades.
E que é isso que hoje a gente pretende, então, esclarecer, conversar e tentar clarear pelo menos um pouco, né? Sim, Eu digo que a gente tem a intenção de auxiliar e de informar. Então, assim, respondendo tuas perguntas, né? Ela entrou em vigor a partir do dia 25 de maio deste ano. 25 de maio de 2025. Na verdade Entrou em são vigor. são muitas datas, né. Certo. Agosto ela foi revisada, Revisado do ano e passado? aí agosto do ano passado, né. E aí então, ela entrou em vigor, a gente já vinha, sabendo do que tinha sido modificado, isso já tinha sido divulgado pelo Ministério do Trabalho, mas ela entrou em vigor a partir do dia 25 de maio deste ano. Agora não faz muito tempo. E aí tu falou assim: "Tá, mas e a outra pergunta que tu tinha me feito é". O que muda com a atualização? Tá, então vamos E primeiro falar o que muda. o que muda com essa atualização? Do como é que eu vou dizer, qual a obrigatoriedade dos 2 lados, que a gente falou, tanto do empregador como do Sim, colaborador, né? sim. Eu disse que o interesse acaba sendo dos 2 lados, né, do Sim, sem empregado dúvida, que é. precisa saber do empregador que precisa saber o que que eu tenho que arrumar, o que que eu tenho que melhorar, o que que eu tenho que, adequar, né, para atender e não ser multado, nem ser penalizado. E automaticamente melhorar também para as pessoas que trabalham comigo, né. Certo. E eu também tenho que, ter interesse também do empregado, que deve pensar, né, no mínimo: "Tá, e aí, o que que vai melhorar para mim? O que que vai ficar melhor? O que que vai ajudar, né, para o lado do empregado, de quem é empregado". Então, o que muda é basicamente eles incluíram os riscos psicossociais, tá, nessa norma. Fernando, o que que são os riscos Pois psicossociais? é. Basicamente, as empresas elas têm que identificar, avaliar, gerenciar e monitorar, medir, né. Então são 4 coisas, tá. Identificar eu tenho que saber quais são os riscos, tá. Avaliar, qual o nível de dos riscos psicossociais. Eu já vou explicar melhor o que que são os Tá, riscos psicossociais. E eu tenho que gerenciar, ou seja, não adianta eu identificar, saber que eu tenho risco e não fazer nada para isso, né. Então eu tenho que gerenciar, eu tenho que ter um plano de ação que vai me dizer o que que eu preciso fazer para prevenir ou intervir nos riscos, se os riscos já existem, né? Se já existe ali adoecimento psíquico, sim, enfim, assédio moral, que isso faz, né? Leva ao adoecimento psíquico, ao adoecimento emocional. Eu tenho então que, se já existe, eu tenho que intervir. Eu tenho que tá, entrar, eu digo eu empresa, né? certo, Eu empregador, eu tenho que intervir. Se esses riscos eles não existem, eu tenho que prevenir. Tá? Então, assim, sim, tem o que fazer, de tá, qualquer lado, né. Se correu o bicho pega, se como é que é? Se fugir o bicho come. Tem o que fazer, tá. sim, De qualquer maneira, depois que eu gerenciei, eu tenho que fazer o quê? Monitorar e medir, para que eu possa ter evidência, para então entregar essas evidências caso ocorra, né, ou mostrar, caso ocorra uma fiscalização, tá. tá, O que são os riscos psicossociais? Os riscos psicossociais são tudo que é relacionado, na verdade, ao ambiente laboral, ao ambiente de trabalho, tá? Dando uma colada aqui, né? São os fatores que podem causar ou estresse, ou ansiedade, ou a sobrecarga de trabalho, certo, tá? Ou a depressão, ou a saúde, pode afetar a saúde mental do meu colaborador, do meu empregado. sim. Tá? Os riscos psicossociais estão classificados dentro disso. Basicamente, ansiedade, sobrecarga, depressão, hã, esses afastamentos voltados, né, as situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho, voltados e que podem afetar a saúde mental das pessoas. E como assim a empresa vai diagnosticar, como ela vai avaliar o colaborador? É Tá. uma pergunta, tá? Identificar, né. É, e também Uhum. assim, ó, como que a empresa sabe se o causador foi o trabalho ou a vida particular dele? Porque pode ser também, né? Pode. Pode Pode ter pode fundo, pode ter fundo familiar, pessoal. pessoal, né, Uhum, ou uhum. trabalhador. Então, assim, ó, como que é feita esse diagnóstico, digamos assim? Tá.
Boa pergunta, né? Para a gente compreender Claro, de é. que maneira eu vou conseguir realmente identificar. Eu gosto de separar um pouco as coisas em que sentido. Eu entendo que a saúde ocupacional, né, que é a segurança do trabalho, que normalmente tem ou uma empresa terceirizada que presta esse serviço para a empresa, ou a própria empresa tem esse setor dentro, quando ela é um pouco maior, ela tem às vezes até um técnico de segurança ou alguém fazendo essa parte de segurança do trabalho dentro da própria empresa. Tá? Eu entendo que essa parte de identificação e de avaliação é mais demanda, responsabilidade desta área, da área da saúde ocupacional, tá? Do que da própria psicologia do trabalho. Tá? Sim. Por isso que eu disse que eu gosto de separar um pouco. Mas mesmo assim eu vou te responder que como que a gente faz para identificar e avaliar. E isso tem que constar dentro do PGR da empresa, do Programa de Gerenciamento de Risco da empresa. Tá? Sim. Quer dizer, mais uma coisa que vai lá para dentro, tá? Que tem que ter. Porque a empresa ela tem N riscos, né? Qualquer Claro. empresa. E isso é avaliado já normalmente por uma empresa terceirizada, né? De saúde ocupacional. Sim, sim. As empresas de saúde ocupacional vão normalmente usar ferramentas, questionários, e existem alguns padronizados que são aceitos Ah, sim, sim. pelo Ministério do Trabalho, pela fiscalização, digamos assim. São aceitos e são indicados, tá, Jorge? Tá. Então, assim, se faz uma identificação por pesquisa, mas não é uma pesquisa que eu vou criar de qualquer maneira. Entendeu? Sei. Existem critérios que precisam constar nessa pesquisa. Mas a gente pode considerar pesquisa de clima organizacional, Uhum. tá? Por meio de questionários. Então, Tá. assim, tanto é que dentro da norma eles falam que tem que ser escutado todos os colaboradores. Então, a gente tem que fornecer, disponibilizar para que todo mundo participe, Certo, tá? certo. E aí o levantamento, a identificação, né, desses riscos é feito por meio desses questionários, dessas ferramentas, Sim, sim. tá? Que quem vai avaliar, então, identificar e avaliar vai ficar mais por cargo, por responsabilidade realmente da saúde ocupacional, da medicina do trabalho, dessas empresas que cuidam Desses programas de gerenciamento de de risco. gerenciamento de riscos, Isso. né. Aí onde é que entra a expertise, né, do psicólogo, do psicólogo do trabalho, do Certo. psicólogo organizacional, que é outro ponto que eu acho bem bacana a gente esclarecer, porque também tem um pouco de confusão aí quando a gente fala disso, tá? Entra na parte das ações de gerenciamento de risco, Uhum. tá? Por quê? Hã, a medicina ocupacional, ela vai conseguir identificar, ela vai conseguir levantar esses riscos, ela vai conseguir avaliar no sentido de qual que é o nível, tá? Certo, como tá aí Nível de tem adoecimento, o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível, né? Mas ela não vai ter, né? Eu entendo assim que não tem, a empresa não tem daqui a pouco a condição técnica, muitas vezes, né? Se falando de segurança do trabalho, e não tem e nem tem que ter, porque não é a área mesmo, né? De sim, conhecimento, de estudo, para dizer o que que eu faço com isso, né? Então, se levantou lá na empresa X o risco, ou se levantou lá que está acontecendo dentro de uma equipe, de um setor, né, de uma área, um assédio, digamos, o assédio moral, e isso está começando, então, a levar para o adoecimento, sei. afetando a saúde mental das pessoas que trabalham naquele setor. Um exemplo simples, tá? Sim, sim. Ok, então foi levantado que existe, foi levantado que é um assédio que está fazendo com que as pessoas acabam se afastando, ou estão entrando em depressão, ou algum sintoma de ansiedade, enfim. E o que que eu faço com isso? Com o problema do assédio? Aí essa questão da intervenção, do quais as ações nós vamos tomar, aí eu entendo que seja a parte realmente que entra a psicologia do Que entra a trabalho, a psicologia. psicologia organizacional, né? E que eu gosto de diferenciar para as pessoas que são leigas, que a psicologia organizacional e do trabalho, né, que existe toda uma normatização para essa atuação do psicólogo nesta área, né, é especificamente de pessoas que têm o conhecimento e que têm não só o conhecimento, mas também a experiência, a vivência em trabalhar nessa área, que é diferente do psicólogo clínico, Sim, que vai tratar de forma terapêutica.
né, o paciente, e vai ter uma visão muito mais, clínica daquele e do indivíduo e não do coletivo. É Sei. diferente tanto o foco de trabalho, quanto a intervenção, a interpretação, o manuseio da questão, né. A Sim, questão seria o assédio, né, que nem eu trouxe. isso, O assédio sério. moral que está causando adoecimento. E Tá. realmente, adoece as pessoas, Sim, sem né. Uma dúvida, é. equipe que sofre, assédio, acaba sim adoecendo, acaba se afastando, acaba não rendendo tanto, né. Então assim, tu viu que é um assunto que uma coisa leva a outra, que Uma leva a outra, coisa que leva a leva a outra, né. outra, é. É. E a gente Consegui responder bem o que. não, sim, eu acho que a gente mais ou menos tem uma pauta aqui, e aí vamos conversando, porque é um assunto muito abrangente, né, Uhum. e a importância da gente ir buscando conhecimento, que as empresas se preparem, mas eu penso também, assim, que é uma forma eu vou falar uma coisa minha pessoal, né, como empresa, eu acho de acolhimento, né, de nós fazermos mais pelo nosso colaborador, cuidar das pessoas que trabalham para nós. É, Ter essa visão também na questão, psicossocial, né, do trabalhador sim, também, né. sim. Tu traz um ponto bem importante, assim, ó, mais do que atender a norma, mais do que, ser uma exigência legal, porque agora é, isso já era para estar sendo feito há muito tempo, né, Jorge. E aí a gente está falando de valorização do Do colaborador, colaborador. do funcionário, do empregado, qualquer nome, né, não está errado, porque não deixa de ser, né. Sim, Então, assim, valorizar as pessoas não é remunerar mais. Valorizar e reconhecer as pessoas é justamente tratar bem, proporcionar um ambiente seguro de trabalho, um ambiente saudável, um isso. ambiente tranquilo, né. Isso eu chamo de valorização. A empresa que valoriza as pessoas, ela se importa com Se os seus importa com o colaboradores. colaborador. Isso. Verdade. E ela transmite isso dentro da sua cultura, né, dentro das suas entranhas, digamos assim, né. Desde o momento que ela faz lá um processo seletivo, que é a porta de entrada, né, até o momento do desligamento, né. Isso. E eu não estou falando, assim, de ser pai ou mãe de funcionário, não. Hum, Empresa é empresa, líder é líder, né, isso. a relação de trabalho é uma relação formal, né. Eu tô só pegando agora, a gente tá falando, né, disso tudo e me vem o gancho que tu me perguntou da questão do pessoal e do profissional, né. Isso. Que é que tu tinha me falado antes. Nessa identificação, Jorge, a gente não traz as questões pessoais, a gente traz sempre a opinião do colaborador, deve trazer, né, Profissional. profissional em relação como ele se sente em relação às questões do trabalho, como ele se sente na sua relação de trabalho, seja com colegas, seja com o seu superior, que é o seu S líder, Isso. né, seja com a sua diretoria, que é o daqui a pouco o dono do negócio, enfim, ou os donos, né. Então, assim, a gente vai focar para o lado profissional, trazendo sempre a visão, o sentimento e a opinião, né, dentro ali dos níveis, porque aí muitas perguntas a gente, pede para que o colaborador dê uma nota, um nível, né, Certo. que é uma escala, normalmente se usa, ferramentas nesse padrão, mas sempre focando muito para a sua interpretação dentro do ambiente das relações de trabalho. E é um desafio, o relacionamento dentro do ambiente de trabalho, né. Sabe que eu não lembro o ano que a gente fez aqui na empresa, a primeira pesquisa de clima, eu acho que foi 2005. Então quando nós montamos Um questionário. um questionário que eles respondessem em notas, nós botamos em Uhum. notas para não escrever, por causa da letra e tudo, respondendo de 0 a 10 naquelas questões, que avaliavam salário, relacionamento entre colegas, relacionamento com clientes, com um líder, enfim, todas as questões, foi em torno de 30 questões, Vários aspectos, né, vários são aspectos dentro da avaliados. empresa. O que que eu pensei na época? "Pá, como vai ser a avaliação sobre salário?" E foi uma das notas altas também salário. A mais baixa foi relacionamento com colegas, na época. Uhum. Então, isso a gente percebe o desafio, né, aquilo
que eu não imaginei que daria. Claro, a gente tomou algumas medidas na época, algumas. Óbvio, aí quando a gente eu sempre digo assim, ó, que quando a gente faz, até mesmo antes, né, saindo um pouquinho da história da NR1, né, Sim, sim. porque quando a NR1 surgiu, né, com a revisão, eu disse: "Gente, estão regulamentando aquilo que, a gente, eu digo, quem trabalha com gestão de pessoas, quem trabalha na área da psicologia organizacional e do trabalho, sempre falou e sempre trabalhou", né. Para mim, vou te ser bem sincera, não muda nada, não muda praticamente nada dentro do trabalho que eu já desempenho como consultora, Isso, né? Porque venho só normatizar e dizer, ó, tu tem que olhar pro teu colaborador, tu tem que valorizar ele, tu tem que cuidar do ambiente de trabalho. isso. É isso isso são os riscos psicossociais. Isso é o que a ANR vem hoje normatizar e exigir. Né? E um parênteses, a gente está falando de data aquela hora, assim, só para não perder o gancho, né? Ela foi criada, ela foi reestruturada, digamos assim, né? Reescrita em agosto do ano passado. Ela entrou em vigor em 25 de maio e ela está em caráter educativo, Tá. tá? Até maio do ano que vem. Até maio de 2026. Isso. Maio do ano que vem, maio de 2026, aí sim começa, então, oficialmente o risco de De fiscalização e fiscalização. penalização, multa, hã, enfim, as medidas cabíveis, né, de fiscalização. Por isso, um ano para adequação. E também acho que para as empresas poderem, se situarem em relação ao assunto. Isso, entender o assunto e ir se preparando, para que o ano que vem, antes de maio, os próprios programas das empresas ficam adequados já para Testando, esse fazendo alguns pilotos, né, sim, experimentando, conversando com as suas empresas de saúde ocupacional, né, que eu acredito que seja indicado que essas pessoas, que essas empresas também possam trazer informação e direcionamento, né. E eu entendo que, como consultora, como psicóloga há 15 anos trabalhando 15 nessa área, eu entendo que eu possa contribuir na parte do gerenciamento dos riscos, que é que bem que eu te disse, tá, e agora? Eu tenho, identifiquei, avaliei, e o que que eu faço com isso? Né? é verdade, É onde eu entendo que eu possa contribuir e entrar, então, para auxiliar as empresas. Como? Um plano de ação, onde a gente vai ter ali ações, onde a gente vai ter ali estratégia, né? De diluir dentro de um programa de 6 meses, de um ano, que é mais o tempo, ações, algumas preventivas, como eu expliquei, né, que é já prevenindo o adoecimento mental, né, dentro do ambiente de trabalho, e isso também consta na norma, a gente tem que prevenir e não só intervir, né? E outro mecanismo interessante, assim, que vai ser medido quando, como a gente falou que ano que vem já entra para valer, né? Vai ser também os índices, o governo, desculpa, o Ministério do Trabalho também vai começar a ficar de olho nos afastamentos, né. do afastamento. Opa, a Center Tintas lá tá afastando por conta, vai estar tendo lá afastamento por conta de depressão. Alguma coisa não está sendo feita Certo. no sentido da prevenção, né, e do manuseio dessas questões da saúde mental. E, assim, ó, falou em fazer algumas ações preventivas, teria que ser algum exemplo, o que que poderia fazer numa equipe? Eu vou falar o que que já assim, já me antecipando, algo que eu não tinha hoje nessa semana eu falei com uma colaboradora nossa, Camila, que é do RH aqui da empresa, tipo: "Pá, vamos agendar uma data, um dia ou 2 dias por mês, para nós, 18 horas ou 18h30, fazermos uma caminhada de 45 minutos da equipe, quem quiser". Eu sei que uma caminhada não vai ajudar no mês, não vai ajudar muito, ou 2 caminhadas, mas botar uma sementinha para que o colaborador faça um esporte, faça uma caminhada. E também eu falei para ela, tipo: "Ah, tem algumas pessoas que fazem parte da nossa equipe, tanto na Center Tintas como na Center Aço, não sei se na Clipe, que corre. De repente vamos montar um grupo de corrida, Uhum. né, para ir É incentivando o esporte". autocuidado, né. É, Vocês autocuidado. estão incentivando o É, autocuidado, é. mas quando tu falou antes, de repente, fazer algumas ações para a empresa, eh, que exemplo de ações seria, assim, por exemplo, tu fez o diagnóstico, a empresa tem um problema
de De psicológica ou no de setor. sobrecarga, uma É, coisa bem simples e que acredito que seja bem o que comum, que né. faria com os colaboradores ou com seus líderes? É. Porque de repente não adianta, né, eh, Algumas medidas possíveis, tá, sim, algumas dicas, né, é, digamos assim. Sim, Jorge, falando um exemplo, tá, para trabalhar a sobrecarga, a gente pode, implantar, dentro da rotina de trabalho do setor ali, ou das pessoas, ou no geral, aí a gente vai ver. Normalmente a sobrecarga é meio geral, todo mundo, né. Por quê? Porque as empresas acabam precisando primeiro, né, raciocínio, vamos começar assim do começo. Hoje contratar, ter funcionários é muito caro. Tu deve saber bem disso, né. Tem uma folha de pagamento que pesa no orçamento da empresa, tá. sim, sim. Então o que que acontece? As empresas elas acabam tendo e tendenciando a trabalhar sempre com um número mínimo de pessoas. Mas a gente diz assim, É, o enforcado, né. Então assim, daqui a pouco numa área lá, num setor que tu deveria de ter 3 pessoas, tu vai ter 2, enquanto realmente der, tu vai ter 2. É assim que funciona, né, na é, realidade. Por quê? Porque é caro contratar, né, e é caro pelos encargos e por tudo mais. Então, o que que acontece? Acaba que se tu deveria de ter 3 e tu tem 2, tu vai acabar tendo uma certa sobrecarga nessas 2 nessas 2 pessoas. pessoas. Então gerenciar essa sobrecarga pode adoecer. Tá? Então, Sei. como que eu vou gerenciar isso, né, essa sobrecarga? Eu posso, então, revisar, eu digo eu líder, eu empresa, né, eu Certo, certo. RH junto, Sim, porque é um sim. conjunto, né, de pessoas tentando e lidando com essa, gerenciar esses riscos não é para uma pessoa só dentro da empresa, né? Vai depender e vai precisar que todo mundo faça. Então, o que que eu posso implantar dentro da empresa? Eu posso implantar uma rotina de, a gente chama de pausa ativa, tá? É Tá. uma possível, ação, né, intervenção. Então eu posso lá determinar, conversar, né, com as pessoas daquele setor, daquela área ou no geral, que a cada 1 hora ou a cada 2 horas de trabalho, eles vão fazer uma pausa ativa de 5 minutos. Certo. Eles vão levan 10 minutos. Eles vão levantar, eles vão tomar um café, eles vão fazer uma técnica de respiração, de Certo. relaxamento, Sim. né. Eu não sei, mas eu faço isso. Eu estou trabalhando em cima de um projeto há muito tempo, tenho uma certa pressão para terminar, aquela coisa toda, e eu me dou ali, claro que, né, hoje eu sou autônoma e tenho o meu negócio, Claro. enfim, mas eu me dou o direito, né, de parar uns minutinhos sim, levantar, pegar um café, pegar um chá, sabe, eu tomar um chimarrão sem ser na frente do computador Sim. trabalhando, daqui a pouco, né, eu trabalho sozinha, mas daqui a pouco conversar com um colega, isso chama pausa ativa, onde o Certo. colaborador ele vai parar uns minutinhos, ele vai sair daquele foco ali do trabalho, da pressão do que ele está fazendo, e ele vai tomar um novo fôlego, e aí então ele volta. É uma maneira, Certo. tá. Outra, já aproveitando, te dando outra Sim. dica, né, outra possibilidade. Tu falou assim: "Ah, tem algumas ações que a gente vai fazer direto com as pessoas, com os colaboradores, com os empregados. E tem outras ações que então a gente vai fazer mais voltada para quem está na liderança, tá?". Tá. E o papel do líder é fundamental, tanto para evitar quanto para prevenir, né, ou para melhorar o ambiente, hã, hã, e tornar esse ambiente mais saudável, mais harmonioso, mais, tornar fazer com que o clima da empresa, do setor, da área que né, de que as pessoas trabalham, seja um clima mais harmonioso, mais leve, né. Certo. A gente sabe que o clima na empresa ele oscila. O que que a gente deve fazer? Focar, então, em desenvolver esses líderes, em Sim. relação à saúde mental, em relação aos riscos psicossociais, desenvolver, fortalecer, orientar eles para que eles saibam, um pouco mais sobre inteligência emocional, para que eles compreendam um pouco mais, a perceber e a conhecer as diferenças das pessoas, que trabalham com eles, né, das Sim. equipes, para que eles possam, desenvolver e saber fazer uma escutativa, outra técnica maravilhosa, outra intervenção maravilhosa é a escutativa com
o diálogo não me vem agora a palavra, a palavra técnica, o discurso, a fala não violenta, Sim. né, que é o tu conversar sem julgar, tu escutar sem julgar, recebendo, aceitando, conectando com aquela pessoa realmente o que ela está falando, né. Uhum. Isso traz, assim, uma confiança para as pessoas da equipe e para as lideranças, né, enorme. Então, assim, de fato, eu como líder, eu não só escutar, mas eu saber fazer, aplicar isso, né. Eu não só chamar para conversar, mas, assim, como eu vou conversar. Porque tem muito líder que não chama para dar um feedback, para conversar e para escutar, porque não sabe fazer. Sim. Né, eu sei cobrar, eu sei liderar, estar à frente, eu sei dar ritmo para minha equipe, mas eu não consigo me conectar com as pessoas, né, que trabalham E comigo. faz uma diferença enorme, né, o líder, né. A gente vê muito isso como exemplo no esporte, né. Tu pega um time de futebol, o que que é o técnico? É um líder, É. e muitas vezes troca o técnico, o E time é o mesmo, o time é o o mesmo time é o mesmo, o treinamento é o mesmo, e os resultados mas vêm, os né. resultados, normalmente são mais positivos, ou às vezes o contrário também, né, por quando troca o líder, né, então quando troca o técnico. Quando eu falo desenvolver os líderes nessas habilidades de perceber os seus colaboradores como pessoas, né, e não: "Ah, meu". E enxergar o ponto forte de cada um, Entender as diferenças, né. gerenciar essa questão da inteligência emocional é super importante. O líder ele precisa entender de inteligência emocional, até para ele poder gerenciar a sua própria emoção, Sim, sim. né. Inteligência emocional é isso, é tu conseguir gerenciar as tuas emoções a teu favor, né, a favor do negócio, né. E quando vem um problema, vem um conflito, vem uma questão, tu tá preparado para isso, né. Verdade. Vem um conflito, o que que eu faço? O líder muitas vezes não sabe, e não sabe porque realmente não é desenvolvido, não é capacitado para isso, né. Eu vejo, assim, que o mercado de trabalho no geral, Jorge, as pessoas são muito capacitadas, as empresas investem muito na parte técnica e de tecnologia e pouco na área de pessoas. Só que as empresas também, não enxergam, na grande maioria, não é uma, não é duas, né, não enxergam e não relevam, que se tu não tiver pessoas atrás da tua boa tecnologia ou da tua ou não, ou se essas pessoas, precisam podem ter técnica, mas elas vão ter comportamentos, né, hábitos, e que isso tem que estar afinado com a cultura da tua empresa, com os valores da tua empresa, para que então o resultado seja muito melhor. É um grande desafio, tô falando em resultado e pessoas, que a gente pensa em empresa, né, são dizia Billy Jeans já, né, são processos e pessoas, pessoas e processos. Só que nós temos que entender que essas pessoas que vão tocar o processo. E Isso tá, aí. que nem tu falou assim, a gente está tão carente de algumas coisas que às vezes, até em atendimento, que era para ser o básico, hoje nós criamos aqui na empresa um protocolo de atendimento que eu chamo protocolo 10 de atendimento. Uhum. Ótimo. E o um é visualizar o cliente. E o 2 é dar bom dia ou boa tarde. Quer dizer, básico, né. Básico. Só Uhum. que isso Precisa estar lá no tá, e aí protocolo. são dez, o protocolo 10 são 10 atitudes que se faz, mediante o cliente, né. Mas assim, ó, hoje a gente nota que o cliente muitas vezes está carente até de receber um bom dia, boa tarde. Às vezes a gente chega em certo lugar, parece que a gente está, como cliente, parece quem está incomodando. E as pessoas quase nem te olham, né, como cliente. Então é um desafio para todos nós, como tu falou, de líderes, e também que as pessoas entendam, nosso colaborador entenda como é que eu vou dizer, a sua função, o que que eles estão fazendo, que é
também atender pessoas, né? Tá, então eu já vou aproveitar outra dica, digamos que seja outra medida, né, que pode ser aplicado. Tá aí, as empresas e os líderes, vamos falar assim em conjunto, né, precisam deixar claro para suas equipes, para os seus colaboradores, seus liderados, o que que eles esperam. Eu dizia isso no curso, né, lembra? Lembro. Que Tive a oportunidade de fazer um curso no Senac, Isso, Liderança Coach, e onde fosse nossa professora. Muito obrigado pelo isso. excelente curso. Foi o ano passado, Não, 2024 ou 23? foi 2023. Pá, passa tudo tão rápido, né? E mas foi muito bom o curso, ele foi algumas semanas, né? Valeu a pena. Isso eu já falava no curso, que é deixar as políticas, deixar as expectativas da empresa. O que que são as expectativas? É o que tu espera das pessoas, né? Claro, ou seja, eu aqui para Bah, trabalhar aqui, nós temos um protocolo de atendimento, nós valorizamos muito o nosso cliente, ou seja, precisamos instruir como empresa as pessoas, orientar, mesmo que seja óbvio, a gente precisa orientar e instruir, e deixar muito claro as políticas, né, que é as regras, o que que pode, o que que não pode, as expectativas, né, e o que se espera realmente, das certo. pessoas. Isso já isso sendo claro para quem está trabalhando, a gente já, consegue resolver também um monte de problema, tendo as coisas bem claras e às claras. Certo. Não, verdade. Eu me lembro, falou deixar claro, eu me lembro tendo no curso tinha uma colega que, no decorrer do curso, falou assim: "Pá, eu tenho vontade", ela falou, "de ser gerente da loja". E aí eu perguntei para ela: "Mas tu já falou?" Uhum. Ela disse: "Não, ainda não". No mesmo caso, assim como o empregador, deve falar, ouvir, também o colaborador Deve deve se ter essa, colocar, né. se colocar: "Olha, eu estou à disposição para o cargo tal". Mas aí vamos colocar aqui, um ponto, que a empresa precisa também deixar esses canais Deixar abertos. aberto, porque às É, vezes pode não ter, né, é, às vezes você é. tem aquela. Ou não deixar a pessoa segura, né. E uma das coisas que faz com que as pessoas peçam demissão ou até mesmo acabam se afastando, Jorge, é eu não poder ser quem eu sou. E isso é muito triste, né, se a gente for pensar a É, profundidade que é isso. Tu imagina tu trabalhar num lugar 8 horas por dia e tu não poder ser quem tu é, tu não poder ser espontâneo, verdadeiro. Isso adoece, adoece, sim, né. com certeza. E, Fernanda, e como que e aí, as empresas, as lideranças, aí o clima de trabalho, o clima da empresa, o clima do setor, normalmente não é bom. Por quê? Porque as pessoas estão ali ou engessadas, ou robotizadas, ou podadas, ou cortadas, Sim, né. E eu estou trazendo coisas que realmente a gente vê na realidade, nas empresas, no universo do trabalho, né. E a gente também escuta das pessoas. Eu faço muito processo seletivo, né, sempre sei. fiz, sempre foi uma área que eu sempre atuei, gosto inclusive também, e faço recrutamento e seleção com muito prazer, e eu escuto de candidatos que: "Por que que tu saiu de tal empresa?", né, quando tá ali no currículo, pergunta que a gente acaba investigando, por que que saiu, o que que aconteceu. E eu já escutei isso, porque eu não me sentia à vontade, porque eu não podia ser eu, porque eu não podia ter, a espontaneidade que eu tenho, eu me sentia vigiada, me sentia, podada, eu não podia dar uma opinião. Então, assim, tu viu que a gente está trazendo o tempo Sim, inteiro, né, o que que adoece. E aí, para aquelas empresas, aqueles líderes que estão, né, assistindo, as pessoas que estão assistindo o podcast e que daqui a pouco não estão entendendo o que que é NR1, essa atualização toda, isso tudo está no dia a dia de qualquer organização. é a importância, é. Bom, lembrando, Fernanda Rezende, rede social, siga Instagram. O meu Instagram, sim, é bem ativo, a gente sempre tem informações sobre a área de RH, de gestão de pessoas, de liderança, de vagas, né, de cursos. O meu Instagram é Fernanda Rezende _RH. RH, tá? Lembrando, Center Tintas, Rua Manuel da Silva Pacheco 389, também lá no Instagram, Center Tintas. Centeraço, Avenida Cônigo Luiz Walter Anker, 1233, Camaquã, Centeraço Oficial.
A Clip Livraria Center, Avenida Presidente Vargas 151 Camaquã, também lá no Instagram, Clip Camaquã. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E Fana Marketing Digital, estamos aqui com o nosso técnico Tauan e a Fabielle, que são da Fana Marketing, nessa parceria. Bom, voltando então, Fernanda, a gente já falou bastante aqui até com medidas de prevenção e intervenção, gerenciamento de riscos, né? E a gente até abriu mais algum assunto sobre pessoas, né? Lembrando também, vai ter no dia 23 de julho o Isso aí. café com bate-papo Cindy Lojas. Pode comentar. Isso. A gente o Cindy Lojas Costa Doce está promovendo esse café com bate-papo para contadores e empreendedores, então Certo, fica o convite, no dia 23/7, às 8 horas da manhã, e o assunto vai ser a saúde mental no ambiente de trabalho, que é então a atualização a atualização da NR1. Ela não é certo. nova, mas a atualização é nova, Atualização, né. E eu vou estar lá, então, participando, né, como convidada, falando também, dando algumas explicações, algumas orientações, junto com a Cris, que é da Poamed, né, que é da área da segurança do trabalho, né, da área da saúde ocupacional. Vamos estar uma dupla lá. certo. Não, fica o convite, então, 23/7, faça a sua reserva diretamente no Cindy Lojas, né? Isso. Vai ser muito interessante esse bate-papo lá no café Cindy Lojas, Costa Doce, Camaquã, será. Tem alguma coisa que hoje se discute também bastante eu não sei se a empresa pode exigir que o funcionário, quando faz atestado médico, coloque o CID de afastamento. Tem alguma coisa assim, por lei, não se admite atualmente. Não, não pode se exigir. Não pode se exigir. Não. Porque praticamente são mais de 55 mil códigos, né? O que pode acontecer, assim, por direito, digamos, da empresa, né, a empresa pode, direcionar para um médico do trabalho, né, daqui a pouco uma avaliação ou, enfim, se o colaborador vem atestando muitos atestados e vem, hã, notando daqui a pouco alguma coisa estranha, a empresa ela pode encaminhar, direcionar o colaborador para então passar por um médico do trabalho de sua preferência, tá, né. Ou Sim, daqui a pouco o médico do trabalho que atende a empresa, enfim. Isso a empresa pode fazer, mas exigir que venha com o CID, o atestado, a empresa não pode. Aproveitando o gancho, já que a gente está falando de atestado, a gente está falando então de absenteísmo, que são faltas, tá? E a dica que eu dou é um dos índices, né? Dos indícios, né? É a gente começar como RH, como empresa, olhar os atestados, fazer indicadores a respeito do absenteísmo, que são as faltas, né? Porque normalmente são sintomas, ou seja, o funcionário está atestando muito, está faltando, alguma coisa está acontecendo. Eu sempre digo que o atestado recorrente, ele é um sintoma de que alguma coisa não está legal com aquela pessoa, com aquele não está legal falando da relação de trabalho. Então, daqui a pouco a dica é olhar para que o RH, as empresas, eles comecem então a ter indicadores, a monitorar essa questão dos atestados, assim como dos afastamentos, né? E o turnover, que é o pedido de demissão, a saída. Por que que as pessoas não estão ficando? Esses três indicadores de RH, absenteísmo, turnover, eh, e até mesmo a entrevista de desligamento, né, certo. são indicadores, que trazem informações a respeito da relação de trabalho e até mesmo da saúde, mental do colaborador. Em que sentido? Está faltando, está testando, não está querendo vir trabalhar, o que está acontecendo, né? Tá querendo sair, está pedindo demissão,
fazer entrevista de desligamento, a empresa que não tem, eu super indico a gente escutar as pessoas quando elas estiverem saindo. E escutar com uma escuta realmente sem julgamento, né? Uma escuta aberta, para que a gente possa então construir ações e crescer em cima, né? É ver o que está incorreto na empresa que possa. Que não tá, por que essa pessoa saiu? O que que levou ela a buscar outro trabalho fora, né, dali, o porquê que essa pessoa está insatisfeita, com o que ela está insatisfeita? É com a relação de trabalho com a liderança? É com a equipe? É com alguma questão da remuneração? Às vezes acontece, é algum benefício que está faltando? A gente pode construir muito em cima Sim. dessas informações, desses indicadores. Referente à contratação, assim, Fernando, o que a gente observa sempre, é um pensamento nosso aqui, até queria ouvir de ti. Quando a gente recebe um currículo, num, alguém para uma vaga de emprego, né? O que eu noto, assim? Ah, as suas experiências profissionais. Uhum. E até hoje, assim, pô, nós fechamos em junho 35 anos de empresa, né? E eu sempre notei no currículo que quando o funcionário, Candidato. o candidato à vaga, tem várias experiências aonde ele passou 3 meses, 6 meses, 4 meses, às vezes chega a ter 8 experiências profissionais. Diferente de outros que às vezes, pá, trabalhou 5 anos, 6 anos na empresa. Normalmente, até hoje, aquele que tem várias experiências profissionais também fica pouco tempo na empresa. Tu tem notado isso também? É uma realidade ou É, a instabilidade nos isso? empregos é algo que é relevante ainda, né? Isso ainda que eu falo, porque sempre, há Sim, muitos anos, isso é importante. O que eu tenho notado, Jorge, é que mais recentemente as pessoas acabam e tendenciam a ficar menos tempo nos empregos. Tá? Isso pode se dar pelo fato de que o mercado de trabalho está mais aquecido nos últimos anos, pode ser uma justificativa. Também porque as empresas acabam muitas vezes não sendo atrativas. Então a pessoa não fica, vai para outro trabalho. Né? Atrativa em que sentido? Aqui nessa empresa eu não tenho um pacote de benefícios bacana, eu não tenho chance de crescimento. Uma das coisas que retém muito é a perspectiva de crescimento. E eu não estou falando crescimento só de remuneração, sim, mas eu poder realmente entrar na empresa e enxergar uma possibilidade de crescer, de me desenvolver, de aprender coisas novas. Isso retém. certo. Às vezes não é a remuneração mais alta que vai fazer com que as pessoas queiram ficar na tua empresa e não ir embora, né? O que faz com que as pessoas queiram ficar na tua empresa por muito mais tempo é a maneira como elas são tratadas, a maneira o quanto elas são e se sentem valorizadas ali dentro. E aí lembra no começo do nosso bate-papo, né, que É, valorização não é remuneração. Valorização é como a gente trata as pessoas, valorização é o quanto a gente, dá importância para as pessoas dentro do negócio da gente, né, da empresa da gente. E o que retém também muito é essa perspectiva de que eu posso aprender algo novo, eu posso me desafiar, a empresa vai daqui a pouco investir em um curso, em uma capacitação, em alguma coisa que eu vá realmente crescer junto com a empresa. certo. É basicamente isso. O que eu vejo é que as pessoas estão mais instáveis realmente, hã, mas eu julgo essa instabilidade muito, por conta de que, amarrando com o nosso assunto da NR1, as coisas, né, sempre são muito dentro de gestão de pessoas, eu entendo tudo com muito ligado, né. Sim, Amarrando em que sentido? As empresas que realmente utilizarem dessa lei, dessa norma, né, e dessa exigência a seu favor, elas vão se diferenciar no mercado de trabalho, tanto para atrair pessoas para que atrair queiram, com é, quanto para reter. Né, vão sair na frente, entendeu, Jorge? certo. Ou seja, entre trabalhar numa empresa que já está valorizando, que já tem um programa de gerenciamento de risco, né, psicossocial, que se importa comigo, que tem a pausa, que tem ali o intervalo, a pausa ativa, que o líder é um líder humano, que é um líder que acolhe, que é um líder que está de olho realmente compreendendo. Entre uma empresa dessas e uma que não tem nada disso, onde é que eu vou querer trabalhar? Ah, sem dúvida. Aonde é que eu vou querer ficar?
É, Aí, né, é o óbvio. E a empresa ganha, a que investir, a que sair na frente, a que se preocupar com isso tudo, ela sai na frente ganhando não só a retenção e a atração de pessoas, que também é um ganho, né? Mas ela sai ganhando com pessoas mais satisfeitas, e pessoas mais satisfeitas fazem o quê? Produzem mais produzem e mais, produzem melhor, produzem melhor, atendem melhor. trabalham com prazer, né? Isso aí. E esse, É um esse é o raciocínio desafio. muito lógico. É, sabe que nós tivemos um podcast um tempo atrás aqui com. Eu posso falar porque ele falou no podcast do Becar Autopeças, e eles fizeram uma forma ali para os colaboradores, né, chegar no horário exato. Tava Uhum. tendo alguns atrasos assim pequenos, 5 Fizeram um minutos. incentivo. Ele fez um incentivo, ele não cobrou o que chegava atrasado. Ele começou a premiar o que chegou no mês 100% em dia, ganhou uma cesta básica. No Uhum. primeiro mês, que se eu não me engano foi abril ou março desse ano, uma cesta básica ele deu. No segundo mês, acho que foi 6. E É, a vontade dele, o Rodrigo falaram aqui para nós no podcast, e está gravado, né? Que era dar 13 cesta básica para todos os colaboradores que chegassem todos, né? mas aí eu sempre digo que essa estratégia que eles aplicaram é uma estratégia, sim, que interessante, que funciona, que é reconhecer o O colaborador colaborador, que faz aquilo que a empresa preconiza, né? Que isso, atende as regras e as normas da empresa. E que, ao mesmo tempo, é importante para a empresa, né? Ou seja, a pontualidade para trabalhar nessa empresa é algo importante, é algo que é valorizado. E tanto é valorizado que tu ganha uma recompensa para fazer aquilo. E eu tenho sempre um comentário em relação a essas questões, que é assim, ó, tu ganha uma cesta básica, nesse caso, para fazer aquilo que tu já tem que fazer. que teria que Porque fazer, tu, como colaborador, tu tens que chegar no horário, teria que né? chegar no horário, é. Então, assim, tu ganha uma coisa para fazer aquilo que tu já tem que fazer. E aí as pessoas, ou seja, vão ser reconhecidas por aquilo que elas já têm a obrigação de fazer. Mas fazendo, dando, né, dá Dando certo, certo, é o que importa, com certeza, mas é uma estratégia bem bacana e que pode sim. ser utilizada para outras regras e até para outras coisas dentro da empresa, né? A gente procura aqui também, sempre faz, a gente faz periodicamente reuniões, né, e trabalha, agora as últimas reuniões que a gente fez, procurando que o colaborador enxergue o seu sonho. Uhum. Qual é o seu sonho de vida, Trabalhando o propósito do tá? colaborador. Uhum. Como alcança o sonho? Com planejamento. Que cada um faça um planejamento da sua vida e aí ficou livre para quem quiser se inscrever numa cartolina, a gente tá no mural da loja, né? Seu sonho e assinasse. Quem quisesse, não é obrigatório, né? E Que nem aí deixa de ser a sua meta, o seu só meta objetivo, né? mas É por aí aí. mas aí como faz para alcançar esse sonho? Com planejamento e como cumpre o planejamento? Com orçamento familiar, enxergando seu orçamento. Uhum. Porque me preocupa muito quando a gente vê índice que praticamente do ano passado, que eu vi que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, a empresa, nós queremos contribuir também para que o nosso colaborador tenha gestão do seu dinheiro, porque gestão de finanças não é melhor para quem mais ganha, para quem tem melhor gestão. Se um Uhum. que ganha 2.000 está endividado, se ele ganhar 3.000, vai ficar mais endividado ainda. Se ele Até ganha, porque quanto mais ganha, mais gasta também, né? então é gestão do que ganha. E aí a gente coloca formulários para orçamento familiar, enfim, para tentar contribuir para que eles tenham gestão para cumprir o planejamento para realizar seus sonhos. Por isso que eu falo, Jorge, que quanto mais tu remunera, quanto mais tu aumenta, tu não vai reter essa pessoa por aumentar o salário, né? Porque quanto mais essa pessoa ganhar, mais ela vai gastar. Então, assim, porque ela aumenta o poder aquisitivo e o nível ali de vida, Exatamente, né? É é. bem por aí. Então, assim, remuneração não é. Não sei se eu falei claramente, né, desta maneira, mas eu vou falar então. Remuneração não é o que retém as pessoas, né? O que faz as pessoas realmente trabalharem melhor, entregarem o seu melhor, né? É estar conectada com os valores da empresa
né? Está conectado com o negócio, isso é fundamental, e como essas pessoas se sentem dentro daquele ambiente. E a gente sabe, né? Não preciso, acho que, falar aqui da importância e do peso do trabalho na vida de todas as pessoas, né? Então, o trabalho ele é muito importante, ele Sim, nos ocupa também muito tempo. Ele é fundamental, não só pela questão financeira, né, mas, pela questão social, isso, no verdade. sentido de utilidade, né, e então a gente precisa pensar que eu quero as pessoas trabalhando dentro do meu time, dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, bem, entregando, feliz. Vamos olhar então o que que eu estou fazendo para ter isso, né. Eu tenho realmente a gente acabou de falar que eu dou liberdade para que as pessoas possam falar, possam ser quem elas, né. Então assim, tem várias reflexões que a gente pode trazer, para o CNPJ, É, né, para que melhore essa relação de trabalho, para que realmente se preocupe, né, em cuidar das pessoas, porque cuidando das pessoas que trabalham contigo, tu vai ganhar, com certeza. com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que até tu já respondeu, né? Que você acredita que um líder deve ter ou ser, né? Que é todas aquelas até tu já falou no início, ouvir e tudo mais, né, diagnosticar, né. Não sei se quer complementar com alguma coisa a mais que tu acha, É. pela tua experiência, chega em empresa, o que que tu nota, assim, necessário, né, que um líder deve ter ou ser, que caracteriza ou como ele deve ser, né. O líder ele é peça fundamental, né, para que realmente os resultados venham, e dentro da área de pessoas, né, falando das questões de gestão de pessoas, o líder ele é peça fundamental. É ele que vai dar ali o ritmo, é ele que vai, trazer o clima também para cima, melhor, harmonioso, ou ele vai pesar o clima, ou ele vai pesar as relações, ou ele vai pesar também acontece, né, para os 2 lados. Sim, verdade. Um líder daqui a pouco que está sendo muito autoritário, que está cobrando muito, ele vai adoecer a sua equipe, né, é muito comum isso acontecer. Então, assim, o líder, ele respondendo a tua pergunta, né, ele precisa dar o exemplo, é super importante, isso a gente escuta muito, mas, realmente, eu ser um líder que eu falo, que eu prego, que eu exijo, mas que eu não faço, ou que eu faço ao contrário, é péssimo, porque é muito Sim, importante que as pessoas tenham admiração, né, Jorge? As pessoas precisam admirar esse líder para que então elas sigam, elas se conectem. Eh, o líder precisa ter essa sensibilidade de conhecer, isso eu falo muito nos cursos e né, nas capacitações de liderança. uhum. Primeiro trabalhar o autoconhecimento, é muito importante, para então poder conhecer as pessoas, o time, né, com quem se trabalha, e conhecer essas diferenças, que foi o que tu já trouxe, né? É, Conhecer os potenciais, conhecer as qualidades, os defeitos, né, de cada liderado, de cada pessoa. E aí utilizar isso a seu favor. A favor do negócio, né. E a gente não está falando, assim, de uma maneira interesseira, não, é assim que funciona. A gestão de pessoas é isso, né, é tu utilizar realmente daquilo que a pessoa tem de potencial, de fortaleza, a certo. favor do negócio. E fazendo isso, a própria pessoa, o próprio liderado, o próprio colaborador também vai se realizar. Então é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Ganha a empresa, ganha o líder ali, né, que Uhum. está responsável pelo negócio, ou pela área, pelo setor, e ganha o colaborador também. Sim, verdade. Bom, sobre NR1 falamos bastante, eu não sei o que que tu de repente, o que que faltou nós falarmos, né, estamos chegando ao Eu acho final, o que 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 tu acha a minha importante? consideração final, né, a respeito do assunto de NR1, é que então a saúde mental do trabalho, ela agora é uma exigência, né, e Certo, não mais uma tendência. Acho que a consideração final vai ficar, assim, bem frisada que
quem sair na frente, empresas que se adequarem e que já forem realmente experimentando, né, esse programa, fazer esse gerenciamento de risco. Claro, primeiramente a identificação e avaliação desses riscos, Certo. depois então o gerenciamento desses riscos com protocolos de como eu vou mensurar, como eu vou controlar, medir, porque isso também está dentro da exigência, né, da norma. Então, assim, quem sair na frente vai sair ganhando, porque maio do ano que vem passa rápido, daqui a pouco É, está chegando, e a adequação precisa ser feita, né? Então, assim, esse momento educativo que é para isso que foi dado, né? E até saiu algumas cartilhas do próprio Ministério do Trabalho e tal, orientando. Eu acho que o momento agora é justamente de se preocupar já em começar a se adequar se e se preparar. movimentar para se preparar, exatamente, né? Não ficar esperando o negócio acontecer e daqui a pouco a multa bater, ou uma fiscalização, ou uma incomodação maior, né? Sim, Entender que a NR1, essas exigências todas e essa norma, ela vem também a benefício da empresa, do empregador, né? No sentido de que se eu cuidar das pessoas, se eu cuidar do meu ambiente de trabalho, exato. eu também estou ganhando. Né? E não precisa de um programa muito mirabolante, né? Dentro das ações, dentro desse gerenciamento, a gente consegue fazer, às vezes, modificações poucas, ajustes, né? E que Certo. trazem diferença. Mas, primeiramente, eu tenho que escutar, né? E fazer um diagnóstico disso tudo. Por isso, a importância também da identificação bem feita. Ou seja, que instrumento que estão usando, né? Tem validade? Como é que eu vou levantar essas demandas todas, né? Certo, sim. Como é que eu vou entender esses riscos? Depois que eu tiver esses riscos identificado e avaliado, eu digo, aí é hora de tu chamar um profissional especializado nisso. Porque eu digo assim, ó, Jorge, é até engraçado isso, né? Quando a gente tá com dor de dente, a gente precisa arrancar um dente. Tu não vai no mecânico, né? É, Tu vai aonde? No o dentista. dentista, é. Então, se a gente está falando de saúde mental no trabalho, se a gente está falando de gerenciar esses riscos, né, voltado à saúde mental, eu acho que a indicação são dos profissionais de psicologia para isso, né? Sim. Defendo e levanto essa bandeira, Não, com certeza, é. não só por ser a minha área de atuação, mas eu entendo que é quem estudou realmente e compreende dessas questões relacionadas à relação de trabalho, ao lado humano, à saúde psíquica dentro do trabalho, né? Correto. É uma área de atuação, de especialização da psicologia, né? Então, o profissional de psicologia organizacional e do trabalho, né? A gente chama o POT dentro Sim. da área, ele está aí para isso, né? Então, minha consideração final é não deixe para a última hora, né? Já corra e se antecipe. Corra e se prepare, né? Eu quero aproveitar a Certo, oportunidade para fazer um convite. certo. Agora, vou só pegar aqui certinho as informações. Hã, eu estou disponibilizando, só deixa eu pegar aqui. Estou disponibilizando um workshop, que o tema vai ser Saúde Mental para Gestores e Líderes. Boas práticas para o gerenciamento dos riscos psicossociais. Esse workshop eu vou disponibilizar ele online, ao vivo. Gosto do ao Online. vivo. Legal. Porque só gravado, aí as pessoas não podem interagir ou trocar, né? Então, o bacana do ao vivo é isso. E ele vai ocorrer no dia 20 de agosto, às 19 horas. Está programado aí para acontecer. Onde eu vou falar para gestores e líderes sobre os riscos, sobre os gerenciamentos, sobre Certo. essas estratégias, né, práticas, essas dicas do que eu posso fazer, como é que eu posso fazer, como é que eu lido com as situações. Então, vem voltado aí para o tema. Quem quiser, então, e se interessar em participar, fica o convite, então, 20 de agosto. E como faz para participar? No Instagram? As inscrições e todas as informações vão ser direcionadas ali para o meu Instagram, então, que é o @Fernanda Rezende, Rezende com S, underline RH. Vamos repetir, Fernanda Rezende, Rezende com S, underline Underline RH. RH. Muito bem. Lembrando, Center Tintas, e não esqueça de curtir nossa página, comentar, compartilhar para ajudar esse conteúdo
alcançar mais pessoas. Fana Marketing Digital, Clip, Livraria Center e Centeraço. E o nosso canal também no Instagram, né, Tauan? Podcast CPF mais CNPJ, nos curta. Em seguida aí, mais vídeos. Fernanda, obrigado pela presença, obrigado pelas ótimas informações aí, para que a gente, os empresários CPFs vão se preparando, né, os CNPJs, para atualizar, né, as novas normas aí e Se cuidar melhor, adequar, se né? adequar, né? Fico à disposição, Jorge, sempre que achar interessante ou que eu puder contribuir. Eu amei e eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade. Ótimo, obrigado por ter vindo. Um abraço, sucesso sempre, tá vendo? Obrigada para vocês também. Obrigado.